Eu queria primeiro que vocês... todo mundo está com o R aí instalado na máquina. Ou alguém não tem o R? Eu tenho ele aqui. Todo mundo tem, né? Tem. Então, qual é a primeira ideia? O que eu separei para a aula de hoje? César, então instala o R aí na tua máquina. Vai lá, ó. www.rproject.org. Clica aqui, ó. Faz o download do R. Escolhe um lugar aqui. É R para o Windows. Se for instalar pela primeira vez, clica aqui. E aí o download dessa versão. Aí vai abrir um arquivo executável, você instala na sua máquina e depois executa ele. Todo mundo está dizendo que tem o R aqui, mas não é o estúdio, não tem problema. Não tem problema, certo? Veja bem, vamos lá. Na aula de hoje, o que eu pretendo fazer, né? A gente vai pegar aqueles exemplos que eu mostrei a vocês de geração de números. Vamos começar pelo método da inversão, né? Depois a gente vai para o método da aceitação-rejeição. E por último, a gente vê o método da composição, tá? Então o que eu vou fazer aqui hoje é mostrar a vocês como a gente pode implementar isso usando, por exemplo, o R, tá? Então, eu vou abrir aqui a tela do R e vou começar. Deixa eu fechar aqui algumas telinhas aqui, tá? Porque alguns gráficos. Enfim, aqui tá bom. Então, olha só. A primeira coisa que eu vou fazer é gerar, tá, valores seguindo essa densidade aqui, ó. F de x igual a 2x com x pertencendo ao intervalo 0, 1. Ok? Então a gente vai gerar essa densidade aqui. Gerar valores seguindo essa função de densidade. É possível mostrar que isso é uma função de densidade? É. Se você for olhar direitinho, isso é uma função, né, que é uma reta, passando na origem, indo de 0 a 1, a área abaixo seria o que aqui? 1 vezes a altura 2 sobre 2, a área é 1, né? Então a área aqui abaixo dessa curva é 1, né? E a função não negativa. Então a função de densidade de probabilidade. A gente consegue gerar valores seguindo essa densidade, tá? E aí a ideia geral é a gente primeiramente calcular a função de distribuição acumulada, né? Tá? Essa função de distribuição acumulada vai ser a integral, né, de 0 até x, tá? Aí você vai escrever quem aqui? A densidade. Vou trocar aqui, ao invés de usar o x, eu vou usar y. 2y dy. Até aí tudo bem. Então, quando a gente fizer essa integral aqui, vai dar y2 sobre 2. y2 sobre 2, vezes 2, cancela, né? Isso. Ok? y2 sobre 2, vezes 2, cancela. Calculado no intervalo de 0 até x.
Perfeito? Certo. Então eu consigo escrever, olhando para cá, o f de x vai ser igual a x ao quadrado, né? Com x indo de 0 a 1. Perfeito? Essa é a função de distribuição acumulada. Estão vendo aqui, né? Beleza? Certo. Tranquilo. Tranquilo. Então o que é que a gente tem que fazer para usar o método da inversão? Você vai igualar essa expressão daqui, né, a um número uniforme, no intervalo 0, 1. Então vamos chamar esse número de u. Então eu vou dizer que x ao quadrado é igual ao número uniforme que eu gerei. Eita, que agora ficou feio. Eu também estou me acostumando com isso aqui. Esse uzinho é um número, é uma realização uniforme, né, no intervalo 0, 1. E aí a gente iguala esse u ao x ao quadrado e explicita o x. Quando a gente faz isso, nada mais nada menos do que a gente está pegando a função de distribuição acumulada, certo? E a gente está dizendo, ó, tem um cara aqui uniforme, eu vou calcular a imagem inversa dele para obter o x. Deu para entender aqui? Ok. Então, a gente só precisa agora explicitar o x. Como o u é um número maior que 0, né? Então, a gente sabe que x vai ser igual a raiz de u. X é a raiz de u. Então, dado um número uniforme, u, a gente consegue uma realização pseudo-randômica com aquela densidade de 2x, partindo dessa transformação do u. E aí o que a gente vai fazer aqui no computador é gerar várias vezes um número uniforme entre 0 e 1 e calcular a raiz quadrada dele. Perfeito? Então vamos em frente. Então aqui no R, vocês estão vendo na tela, eu vou ampliar para vocês observarem. Aqui, ó, eu defino o número de vezes que eu vou fazer isso. Estou colocando aqui n igual a 10.000. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou gerar 10.000 números uniformes e extrair a raiz quadrada deles. Quando eu fizer isso, eu estou realizando o número dessa densidade aqui. 2x. Com x entre 0 e 1. Vamos rodar aqui para ver o que, é que a gente enxerga, né? Então vou rodar aqui o n, o u, o x. Vou fazer o histograma. Aqui só para vocês verem aqui o comando do histograma, né? Histograma. E aqui é só para colocar um títulozinho no gráfico. E a linha 2, essa linha daqui, abline 02, é exatamente essa linha daqui, da função f de x igual a 2x. Que ela tem inclinação 2, que a inclinação fica aqui, né? E intercepto 0. Então a abline 02 é o intercepto e inclinação. Então, o que eu vou fazer aqui... Oi, diga. A parte que está dentro da função do histograma, ali,
a prob igual a true. Hum. O que é que isso quer dizer? É porque tem duas formas de você expressar o histograma. Uma é você colocar em termos de frequência absoluta e o outro você colocar em termos de frequência relativa no eixo Y. O eixo Y, né, o histograma, se você usa tá aqui um histogramazinho, né? Beleza? Se você usa o prob false, aí ele vai colocar a quantidade de gente que tem esse valor aqui. Então ele vai colocar em termos de frequência absoluta aqui nesse eixo. Entendeu? Se você usar a frequência, o prob igual a true, aí ele calcula em termos percentuais, né? Beleza? Eu entendi. Tranquilo, Fernando? Responde aí na tela. Tranquilo. Ok, então eu vou plotar o histograma aqui só para vocês verem. E veja, olhando aqui do lado, né? Olhando aqui agora, tá aqui o histograma, né? O que a gente espera é que esse histograma acompanhe a verdadeira função, que é essa aqui, concordam? Ok. Então o que, é que eu vou fazer agora? Eu vou mandar plotar essa função, que usando o comando abline. Vou plotar ele por cima. E aí vou mostrar aqui a vocês, para vocês enxergarem. Estão vendo aí? Os números que a gente gerou, eles, né, representam, eles dão uma boa aproximação para essa curva de densidade. Pelo menos visivelmente falando, né? Tranquilo? Beleza. Ok. Lídia, só Eu- pergunta a Juliana se está tudo ok, se ela está ouvindo direitinho, está acompanhando. Era. Essa ela responde. Mas vamos lá, vamos em frente. Então, eu gerei aqui um exemplo, né, com a curva de densidade f de x igual a 2x. Tá? Vamos fazer agora aquele exemplo que eu mostrei a vocês em sala. Eu acho que está aqui. Deixa eu abrir o material. Depois vai mandar esse coisa do R pra gente, né? Manda os programas. Eu posso até mandar por e-mail os programas para vocês. Só pra gente dar uma olhada e ficar Se arquivado. vocês quiserem rodar agora, eu posso mandar isso agora para vocês. Mas deixa eu só mostrar esse exemplo. É melhor mostrar e no final a gente Compartilha, né? Beleza. Exato. Então vamos lá. Eu quero gerar agora valores randômicos seguindo essa curva de densidade. Tá? E aí isso aqui é um exemplo que a gente mostrou em sala de aula, né? A gente constrói a função acumulada, né? Que está aqui, ó, né? E faz isso aqui iguala essa expressão aqui, ó, a um número uniforme, né? E vai igualar também essa outra expressão a um número uniforme, né? Quando o número uniforme cair no intervalo, aliás, quando o x estiver entre 0 e 1, o número uniforme tem que ser esse aqui. Você tem que usar essa regra, né? Quando o x estiver entre 1 e 2, você usa essa outra regra. Tá certo? Então, prestando bem atenção. Sim, mas como é que eu vou saber que o x está entre 0 e 1 ou 1 e 2? Então é melhor a gente trabalhar explicitando o x em função do u. Não é verdade? Uhum.
Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas integrais, vou igualar elas a u e vamos explicitar o x. Então, aqui. Então aqui, ó, quando eu explicitar o x, né, 3x menos 1 meio igual a r, igual a u. Então, 3 quartos de x é igual a u mais 1 meio, né? Multiplicando aqui por 4 e dividindo por 3, né? Vai ficar 4 sextos aqui. Quatro sextos, esse cara sai daqui e fica x. Ok? E aí, quando o x é 1, aí você tem que resolver essa equaçãozinha. Perfeito. Né? Iguala isso aqui a 1. Então vai dar 4 terços de u, 4u sobre 3 mais 4 sextos igual a 1. Né? Aí a gente multiplica aqui por 6, né? Aí a gente vai ter 8u mais 4 igual a 6. Subtraindo aqui, sobra 2. 8u igual a 2. E aí u é igual a 2 oitavos, que é 1 quarto. Ok? Então, quando o x é dessa forma aqui, ó, que vocês estão vendo, é porque o u está entre 1 quarto e 1. Tranquilo. Tá certo? Uhum. E aí a gente vai usar essa regra. Vai usar essa fórmula daqui quando o u estiver entre 0 e 1 quarto. A gente vai usar essa regra. Quando o u estiver entre 1 quarto e 1, a gente usa essa outra. Certo. Perfeito. Então vamos lá para o computador. Fácil como fazer Neston. Né? Então olha lá. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem o algoritmo. Vou gerar 1000 observações, tá? Então eu gero 1000 números uniformes. Vou zerar aqui o valor de realizações da variável que eu desejo realizar. E boto um laçozinho aqui, ó, para ir variando de 1 a n, ou seja, vou fazer 1 por 1 até 1000. Certo. Se esse número uniforme for menor ou igual que 1 quarto, né? Logicamente esse número está entre 0 e 1, né? Então se ele é menor ou igual que 1 quarto, ele vai estar entre 0 e 1 quarto, né? Então você gera o x usando 4u, a relação que está em cima. Se não, né, você gera o x usando aquela segunda relação, que é 4 terços de u mais 2 terços. Perfeito? Diga aí, Fernando. Quando você declarou a variável x como Numérico. essa função numérica, o Exato. que é que isso quer falar? Não, o que quer dizer é o seguinte, que eu vou dizer, olha, o x é uma variável numérica. E aí, à medida que ele vai preenchendo o x, ele vai criando um vetor, né? E aí a ordem desse vetor vai ser exatamente o número de vezes que eu for preenchendo esse x. Eu só estou dizendo que é uma variável numérica vazia. E aí, se porventura, a partir do momento que eu coloco aqui o xi, ele já identifica o x como um vetor, e o tamanho do vetor vai ser exatamente até esse n, que é 1000. É uma forma de você zerar a variável. Se você quiser, você podia colocar x igual a 0 aqui, ia funcionar do mesmo jeito. Certo. Beleza? Tranquilo.
funcionaria do mesmo jeito. Vamos rodar aqui para ver o que acontece. Então 1000. Rodei, né? Agora o que eu vou fazer é o histograma, né? Tá faltando algum parêntese aqui. Deixa eu ver. Ele não gerou o X não, foi? Pronto, gerou o histograma, perfeito? Certo. E aí eu vou passar aqui as retinhas. Que na verdade a função de densidade ela é essa aqui, ó. 1/4 para x entre 0 e 1 e 3/4 para x entre 1 e 2, perfeito? Certo. Então vamos lá. Então, quando x está entre 0 e 1, o valor é 1/4, que é próximo de 20%. 25%, né? Próximo Certo. de 25%. E quando x está entre 1 e 2, ele vai dar 3/4, que está mais ou menos por aqui. Isso é o histograma, gerado com as realizações que a gente simulou. E aí eu vou passar as linhas aqui só para a gente verificar que seria o real, né? Isso seria o real. O real é a linha vermelha e azul. E o que a gente simulou é exatamente o que está nas barrinhas. Ok? Ok. Aí digamos que a gente, ao invés de ter simulado 1000, a gente tivesse simulado 10.000. Então, à medida que a gente simula mais e mais, a tendência é esse histograma ficar mais refinadinho e cada vez mais próximo do que a gente deseja simular. Perfeito? Ok. Olha aí. Legal, né? Vamos gerar agora números uniformes no intervalo AB. Eu já mostrei isso aqui em sala de aula, né? A gente viu aqui que a distribuição uniforme no intervalo AB, a curva de densidade dela é essa aqui, é 1 sobre o comprimento do intervalo, na faixa de A até B, né? Deixa eu ver se tem aqui o gráfico da uniforme. Acho que tem lá em cima. Enfim, a gente calcula a função de distribuição acumulada, né? Vai de A até x da densidade dt. Isso dá essa relação aqui, x menos A sobre B menos A. É claro que o x tem que estar entre A e B. E aí você iguala isso aqui a R e explicita o x para encontrar a fórmula de realizar números uniformes entre A e B, partindo de uniformes entre 0 e 1. Né? Então o que a gente vai fazer nada mais nada menos do que dizer, ó, faça isso aqui 1000 vezes. Essa fórmulazinha aqui 1000 vezes. Vamos lá. Então o que eu escrevi aqui é basicamente isso. Tá aqui o N, deixa eu mostrar aqui o algoritmo a vocês. Dá para ver o algoritmo aqui ou tá pequeno? Não, tá bom. Dá pra ver. Dá para ver, né? Então olha só, 10.000 realizações, escolhi o A, 2, o B, 4. Aqui ó, a realização uniforme, 0 e 1, vou realizar 10.000, né? E depois eu faço essa conta aqui, que vai ser U vezes B menos A mais A, que é exatamente o que está escrito aqui. U vezes B menos A mais A, tá? Vamos ver o que acontece. Vocês estão percebendo que não tem bicho de cabeça nenhum, né? Com isso. Então fiz aqui, vou plotar o histograma. E plotei a linha da uniforme, que é 1 sobre B menos A. B menos A aqui é 2, né? Então é 1 meio. Então ficou bem ajustadinho, né?
A linha vermelha é a linha no meio. E o que a gente desejava era exatamente isso. Vamos pegar aqui outro exemplo. Vamos gerar agora a distribuição exponencial. Aí vamos ver aqui o que eu falei aqui na... Ó, tem um detalhe aqui no texto que eu errei aqui e vocês têm que corrigir. Na hora que eu coloquei a densidade exponencial, eu coloquei 1 sobre lambda aqui e lambda aqui. Não pode, está errado. É 1 sobre lambda e 1 sobre lambda ou lambda e lambda. Perfeito? Perfeito, tranquilo. Então corrijam isso aí, por favor, para depois ninguém vir dizer que eu estou cometendo crimes estatísticos aí, tá? Então corrige isso aí. Bem, aí a gente consegue deduzir por essa fórmula aqui da densidade, a gente consegue deduzir a expressão da distribuição acumulada, da exponencial. A partir daí em diante é só a gente igualar isso aqui ao número uniforme e fazer a transformação inversa, que é o que está feito aqui. Certo. Estou vendo aqui, né? Eu igualei o R, que esse R é o meu U. Eu igualei a função acumulada, né? Depois eu vou explicitar o V aqui nessa história. Quando eu explicitei o V, apareceu aqui 1 menos R, só que R é um número entre 0 e 1, de forma que 1 menos R também será um número entre 0 e 1. Então eu não preciso colocar 1 menos R aqui, basta colocar R. Então só revendo aqui a gente consegue ser mais eficiente usando esse algoritmo aqui. Lambda menos lambda, né? Aí perceba bem, se a gente escreve veja, está tudo montado com 1 sobre lambda aqui, tá? Está tudo montado com 1 sobre lambda. Se você escrever com 1 sobre lambda, aí você tem que colocar lambda. Se você escrever com lambda, a densidade, você tem que inverter aqui 1 sobre lambda. Perfeito? E aí é só gerar valores, o x vai ser isso aqui. O x vai ser isso aqui. Vamos lá para o computador. É um pouco desgastante, viu? Mas é produtivo. Eu tô gostando. Não é legal? Eu tô achando. É desgastante Eu para tô mim, aqui. né? É desgastante para mim, para vocês é muito bom, né? Mas tá legal. O ideal era que todos estivessem online para a gente conseguir interagir, entendeu? E vocês estão vendo aí perfeitamente a imagem, o que é muito bom. E o áudio também fica muito bom, não corta, né? Isso é muito Exato. legal. Então, ó, vou lá, vamos gerar os números exponenciais. Então, ó, vou gerar aqui o número de vezes. O lambda eu escolhi igual ao meio, lembrando que o lambda ele vai ficar 1 sobre lambda na fórmula, tá? Do jeito que eu escrevi, o lambda é 1 meio. Então na hora que eu for gerar eu tenho que colocar 1 sobre lambda. Entendeu aí? Na verdade é o seguinte, né? O lambda é 1 meio, né? 1 meio. O que vai aparecer aqui é lambda. Lambda. Não sei para que eu inventei essa história. Deixa eu ver aqui o que foi que eu fiz. Ah, tá. Beleza. Só vamos destacar isso aqui para não confundir, né? Veja só, na densidade, o lambda seria 1 meio, né? Mas na densidade eu estou usando 1 sobre lambda. Beleza? Tranquilo. Então se o lambda é 1 meio, o que vai aparecer aqui vai ser 2.
certo? Porque aqui você, na densidade, na verdade é o seguinte, defina 1 sobre lambda. Pronto. Vamos definir 1 sobre lambda. 1 sobre lambda é 1 meio, perfeito? Logo, lambda será 1 meio. Pronto, então vamos para lá. Então eu vou definir aqui 1 sobre lambda. Vou colocar até inv lambda, né? Então, inv lambda é 1 meio. Então, quando você gerar, você tem que gerar com o inverso de inv lambda. Perfeito? Perfeito. Então, eu vou gerar os 1000, um n igual a 1000. Vou colocar aqui o inv lambda, que vai ser 1 meio. O U, gerei as uniformes e calculei as realizações exponenciais. Vou fazer o histograma, ó, e plotar a curva de densidade original. De forma que... Vou colocar até uma corzinha aqui. Vou colocar uma corzinha. Pronto. Vou dar um zoom. Vocês estão vendo aí que a ideia é a gente se aproximar, seguir legalzinho, tá? Uhum. Se você invertesse aqui, por exemplo, colocasse inv lambda ao invés de lambda, vamos ver o que aconteceria. Chegou ainda não, filho. Deixa eu ver. Veja aí o que aconteceria, né? Estão vendo aí, né? Veja aí. A gente não conseguiria, né? Isso. Tem que realmente inverter, tá? Realmente inverter. Até aí tudo bem? Tranquilo. Facinho, facinho, né? Tranquilo, professor. Só isso na prova, né? Vamos empurrar bêbado ladeira abaixo, não é isso? Tá igual a empurrar bêbado ladeira abaixo, não é verdade? Olha aqui a curva de densidade ajustadinha. Isso foi o que eu ensinei a vocês até agora, tá? O assunto não é difícil, como vocês estão vendo. Essa parte inicial agora a gente está vendo essa parte, não é difícil. Né? O que é que eu pretendo fazer aí nas próximas aulas práticas? Eu quero falar do método da transformada inversa para os casos discretos. Né? A gente vai falar também do método da aceitação-rejeição, o método da composição, né? E discutir esses métodos e as implementações computacionais. Depois a gente entra para uma parte mais complicada, que aí vocês vão ter um pouco mais de paciência. Justamente essa parte que discute é a parte de inferência via simulação, né? A gente vai conseguir fazer uma coisa aqui mais sofisticada assim, em termos de simulação. Tudo certinho? Beleza, valeu então. Posso encerrar e deixar vocês viverem as suas vidas? Beleza. Então vou fechar aqui. Vou falar igual. Vou replicar as frases de um antigo professor chamado. Eu me esqueci o nome dele. Ele sempre que terminava a aula, ele fazia: agora vocês podem desfrutar das suas próprias vidas, né? Como se a aula a gente estivesse privando vocês de desfrutar da vida de vocês, né? Então agora vocês podem desfrutar das suas próprias vidas. Pronto, muito obrigado. Boa noite. Tchau, Fernando. Tchau, César. Até Valeu. logo. César já foi. César já foi. Lídia, vamos embora. Tchau, até a próxima. Tchau. Então segunda-feira não tem aula, tá? Beleza, ok. Aí a gente volta na quarta, no mesmo horário e bate canal, perfeito? Ok. Tchau. Tchauzinho vocês, até a próxima.
Até Tchau, agora. tchau. Vou encerrar aqui. Valeu.